Estarão hoje na confraternização de despedida da Thaís. Paz, querido, pode ficar à vontade. Pode entrar, fica à vontade aí. Pode entrar no programa? Pode escolher aí. O irmão é lá da Central do Brasil? Isso. Legal. É da Central ou da Vila Camilo? Não, Central. Da Central mesmo, né? Fica à vontade, tá? No final a gente... Thaís, fala da Tamires, né? Da Thaís, eu falei o quê? Thaís. Thaís, confundi. Thaís é a... É Thaís o nome da irmã? Isso. É Thaís. De Tamires. Tamires. Ô querido, tudo bem, Geison? Senta aí, fica à vontade aí. Deixa eu aproveitar e entregar o seu livro. Achou fácil? Sim. Já conheci aí? Já? É? Então vamos lá. No final eu explico, te apresento o livro, a dinâmica, formatação do curso, tudo certinho, tá bom? Fica à vontade. Então vamos começar. Juninho, olha pra gente começar, por favor. Senhor meu Deus do Pai, mais uma vez estamos aqui sempre para aprender mais a tua palavra, Senhor. Mais esteja conosco, abre o nosso coração para que possamos ganhar cada dia mais conhecimento de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha, gente. Então hoje nós vamos dar continuidade na ideia que a gente começou falando na primeira aula sobre as diferenças entre costumes e doutrinas. Nós já vimos várias particularidades que são essenciais para definir o que é o que aqui. Exemplo, costume, ele é local. Costume muda, assim como a dinâmica de uma cultura, seja de uma sociedade ou de uma instituição, seja ela religiosa ou não, muda, o costume muda. Então o costume está subordinado ao local. Exemplo, antigamente eram os pais quem escolhiam com quem as filhas iriam se casar. Era um costume. E isso mudou, sim ou não? No Brasil, antigamente, era comum os cidadãos, os homens, andarem pelas ruas de chapéu. Era um costume. E isso foi mudando com o tempo. Lógico que se falando de uma cultura dentro da ideia de sociedade, principalmente voltado para este fim, que nós trabalhamos a definição na primeira aula do dicionário, que é moda, ela vai, vem, daqui a pouco desaparece, daqui a pouco aparece de novo, ela é bem dinâmica nesse sentido. Mas fato é que muda. Agora, tanto homens quanto mulheres, passados os anos, já não tem mais esse costume forte como se tinha antigamente. Paz, irmã, pode entrar, fica à vontade. A cadeira aí. Aí, Cláudio. Tudo bem? Você tá aí, Isaac? Aqui, Isaac. Depois eu explico para você, tá? Vamos lá. Continuando aqui, então. Então, mudar os costumes é natural, haja vista que nós estamos inseridos em uma sociedade. Lembre-se sempre, assim como não existe sociedade sem costume, não existe denominação ou instituição religiosa sem costume. Cada uma tem a sua, sim ou não? Mas fato é que não existe uma igreja sequer que não tenha os seus costumes. Recapitulando, os costumes de uma instituição é aquilo que a caracteriza. É aquilo que geralmente até a diferencia. Por exemplo, fulano de tal é de tal igreja. Por quê? Às vezes por causa do jeito que fala, por causa do jeito que se veste, por aí vai. Percebam, ligado inteiramente a costumes. Por exemplo, eu não lembro onde eu estava, acho que foi em Caçapava.
em Caçapava. Eu fui falar para liderança em Caçapava, específico para liderança, e aí eu estava na rua, fui de calça jeans, coloquei só um blazer assim por cima. No final, teve um irmão que falou assim: mas o irmão é da Assembleia de Deus mesmo? Tem certeza? Porque estranhou, perceba como é forte essa questão de costume, tá? Que caracteriza e que aponta para a instituição. Então, mudar alguns costumes não significa passar do que é são para o diabólico. Também não pode. Qual é a ideia? A ideia é o que a gente falou na semana passada. É a coerência. É o bom senso. Por exemplo, na última convenção estadual que eu participei, acho que foi em 2017, da Comadesp, Convenção Estadual do Estado de São Paulo. O tom no plenário foi esse, bom senso. A orientação foi, pastor Vinícius, para não usar mais a palavra usos e costumes e alterar para bons costumes. Na verdade, qual que é a ideia? Ô querido, pode ficar à vontade aí. Vou colocar a cadeira para vocês aí. Cuidado com o púlpito do João aí. Obrigado. Ou fala com o pessoal se o áudio está chegando bom para eles. Então, assim, mudar de usos e costumes para bons costumes. Por quê? A ideia é ter esse bom senso, de entender que coisas mudam, porém não pode passar do são para o diabólico. Lembra que a gente falou na aula passada, o exemplo que foi levantado da questão, por exemplo, de mulher usar calça ou saia. Dependendo da saia, é melhor que use calça. Dependendo da calça, é melhor que use saia. Qual que é a ideia? Bom senso, né? Equilíbrio. E isso vale, naturalmente, para todos nós. Portanto, eu rabisquei aqui o seguinte: a mudança é inevitável e deve ser bem orientada. Mas, como nós estamos enfatizando, precisa ter o bom senso. E eu penso que o bom senso, irmão Carlinhos, vem exatamente através dessa orientação, né? Não se deixar fazer as coisas, né, à sorte. Não, vamos deixar para ver no que dá. Não. Tendo uma boa orientação, né, sendo bem norteado, explicado e ensinado, eu acredito que as coisas elas caminham bem. Eu anotei uma referência de um teólogo britânico que particularmente eu gosto, John Stott. Ele escreveu em seu livro, que inclusive eu indico fortemente para quem quiser, o livro Cristianismo Equilibrado. No livro Cristianismo Equilibrado, Stott ele diz o seguinte: quando resistimos a mudanças, sejam elas na igreja ou na sociedade, deveríamos nos perguntar se, na realidade, estamos resistindo ao que as Escrituras ensinam ou defendendo aquilo que nós acreditamos. Ou seja, quando nós resistimos a alguma mudança, é porque está mexendo com o nosso eu, ou eu sou convencido por aquilo que a Bíblia está dizendo. Então a ideia que Stott traz, né, é exatamente o equilíbrio. Poxa, essa mudança fere o que a Bíblia diz? Está ferindo a ideia bíblica sobre uma vida cristã? Tá, então para eu não dá. Para o Tiago não serve. Ah, não está ferindo o que a Bíblia ensina, mas mexe com o ego do Tiago. Mexe com o que o Tiago acredita. Aí é outra história. Aí é uma particularidade do indivíduo. Deu para entender, gente? Sim ou não? Por exemplo, eu disse isso para você, Diago.
Eu gosto da ideia de John Wesley, que ele diz assim: aquilo que nos une é maior do que as nossas diferenças que nos separam. Então tem que existir um propósito maior que nos une. Em torno do que nos reunimos? Para o quê? Quais os motivos? Esses motivos devem ser maiores do que as minhas vontades pessoais. Ou seja, qual é a ideia de unidade? Qual é a ideia de, por exemplo, obediência? Obediência não é balançar a cabeça para tudo, concordar com tudo. Isso é subserviência. Subserviência é diferente de submissão. Submissão é, mesmo que alguma coisa contrarie o que o Tiago acredita ou pensa ser certo, mas se o Tiago entende que isso vai beneficiar o coletivo, eu cedo. Eu cedo a minha vontade, eu cedo o que eu acho, eu cedo para que o coletivo seja beneficiado. Então, a ideia de unidade, de comunhão, de obediência e de submissão não é balançar a cabeça para tudo, é analisar. Nós somos seres pensantes, sim ou não? A gente analisa. O que não é de bom tom? Que o Tiago coloque as suas vontades, mesmo que o coletivo seja prejudicado, só para que a vontade dele prevaleça e ele continue na zona de conforto. Aí não é legal, tá bom? Mas do contrário, nós temos que estar abertos às mudanças porque elas acontecem. Vou enfatizar novamente. O que não é legal é passar do saudável para o diabólico. Aí não é legal. Tá? Então, isso eu acho que tem que ficar aí bem enfatizado. Bom, isso não quer dizer que todas as tradições simplesmente, por serem tradicionais, devam ser lançadas fora. Tem muita coisa que fazem parte dos nossos bons costumes que a gente vai levar até a vida de Jesus ou ele nos chamar. Né? Bons costumes. Ter a Bíblia como centro da nossa pregação, como guia para a nossa vida. É um bom costume ou não é? Então, bons costumes devem ser preservados. Agora, quando a gente entende que alguma coisa ela pode ser melhorada, ela pode ser potencializada, o exemplo que eu dei para vocês do evangelismo, por exemplo. Bom, qual a maneira tradicional de se evangelizar? Entregando folhetos, sim ou não? Hoje, nós temos ou não temos meios mais eficientes para fazer isso e alcançar mais pessoas em menos tempo, usando menos mão de obra e por aí vai? Sim ou não? Podemos atualizar? Continuaremos tendo o objetivo de ganhar alma, ok? Porém, usando as ferramentas que nós temos disponíveis. Eu falei isso na escola dominical. Qual foi a ordem de Jesus para a sua igreja? Qual foi a ordem de Jesus para a sua igreja? Ide, pregai o evangelho. Por que Jesus ordenou ide e pregai o evangelho? Porque pregar é verbalizar. Falar era o recurso que eles tinham naquele período. Pregar, falar. Eles tinham som amplificado, gente? Sim ou não? Não tinha. Então eles deveriam pregar, falar o evangelho. É lógico que para isso eles usavam os recursos que eles tinham para tentar potencializar um pouco. Eles falavam, quem falava ficava em um lugar um pouco mais alto, para que o vento levasse o som da voz um pouquinho mais longe. Usavam barcos porque o espelho d'água é um amplificador natural e levava a voz um pouco mais longe. Eles usavam os recursos, mas pregando, verbalizando. Vamos pensar aqui um pouco. Falando assim no gogó, sem microfone, amplificador, nada do tipo. Dá para falar para quantas pessoas aproximadamente em um ambiente aberto? Mais ou menos. Levando em consideração os ruídos, barulho e tal. Quantas pessoas mais ou menos será que dá para falar? Umas 200? Ou é muito? Muito? Muito, né? Mais ou menos o que aí? Umas 100? Umas 100 pessoas dá, se todos permanecerem em silêncio. Pois é. Vamos chutar alto então, umas 100 pessoas, né?
Levanta, não dá, né? Um pouco menos, né? Som aberto. Som aberto, é. Vamos, 50. Mais ou menos, né? Tá, se for esses que falam mais forte e tal. É o maior. Pois é. 50, tá. Aí eu usava os amplificadores para tentar falar um pouquinho para mais gente e tal. Ok. Esse é o recurso que eles têm nesse momento. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, a gente foi trabalhar na roça, eu ia com meu pai. Ele levava uma equipe, todo o pessoal da igreja para trabalhar com ele lá. E ficavam lá. E época de férias eu ia junto, que era moleque. Aí tinha uma bifurcação de 4 ruas assim, e tinha uma ilha bem no meio com uma árvore. Eles subiam no barranco, isso tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Eles colocavam uma boca assim e anunciavam, e falavam. Aí com violão, até quem tocava o violão era o pai do Juninho Samuel. Olha. Seu pai era o violino lá. Ele Olha tocava violão, tinha 9 anos de idade. Aí o tempo passou. Aí mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu conheci uma pessoa, eu vi uma pessoa e lembrei dele, fui perguntar se aquela pessoa era de tal lugar onde a gente ia falar, sou eu mesmo. Ele tinha se convertido e ele falou para mim que ele se converteu através desse anúncio do Evangelho. Que maravilha. Ele morava uns 1000 metros longe desse local. Olha. Ele falou que eu via convertido a partir dali. Então, ele falando agora, lembrei, eu não lembro disso, não posso lembrar certinho o nome, mas eu li os Heróis da Fé. Sim. Que eu não lembro se é o John Bunyan, que ele pregava quase 5 mil pessoas só na voz. Só na voz. Era uma mata, eles vão cantar dando guardar para Exatamente. eles cortaram uma mata lá e ia pregar para quase 5 mil pessoas. Sim, tendo algum amplificador, seja ele natural ou não, dá para falar. Por quê? A gente vê os textos bíblicos falando de multidões. As multidões seguiam a Jesus. No mínimo 3 mil. No mínimo 3 mil pessoas. Então, dá. Agora, se não tiver nenhum recurso, aí reduz ou não reduz bastante? Reduz bastante. Agora, o que aconteceu? Foram aparecendo outros meios que propiciava anunciar o evangelho para um pouco mais de pessoas. Aí surgiram os teatros. Uma acústica. Um teatro aí, quem consegue me dar um exemplo aí de quantas pessoas mais ou menos? Tem teatro aí que comporta quantas pessoas? Com uma acústica legal. Antigamente existiam muitos anfiteatros que tinham até uma acústica bacana, mas eram abertos, tinham os fechados também. Vamos aumentar aí para 500 pessoas dentro de um teatro, né? Dá um pouco mais, vai, 1000 pessoas. Ok. Já alcançou ou não alcançou um pouquinho mais? Alcançou. E eles usavam ou não usavam os teatros? Usavam, tem relatos bíblicos. Né? Paulo pregando nesses ambientes e por aí vai. Depois do teatro, qual o surgimento? O que aparece? O rádio. O rádio aparece. Então, se naturalmente se fala aí para 100 pessoas, com os teatros para 500, com o rádio fala para um pouquinho mais, sim ou não? Vocês lembram da criação do rádio? Como que o rádio foi criado? Lembra? Não? O rádio foi criado por engenheiros americanos para mandar uma mensagem de Natal durante a guerra. A primeira mensagem transmitida pelo rádio foi uma mensagem de Jesus. Glória a Deus. Mas o que aconteceu quando o rádio principalmente foi se tornando mais popular? A igreja fez o que? Nós é do capeta. Isso é do capeta. Ainda mais naquela época ainda. Pois é. Não é verdade? Aí hoje, se a igreja quiser fazer alguma coisa dentro do rádio, é uma fortuna. Uma fortuna. E quase não se consegue fazer. Né? E depois do rádio, aí com o rádio fala o quê? Sei lá, vamos chutar aí, sei lá, 10 mil pessoas por baixo, né? Muito mais, vamos chutar 10 mil pessoas. Depois do rádio surge o quê? Televisão. Através da televisão, que é áudio e vídeo, fala para um pouquinho mais de gente, sim ou não? Aí o que a igreja fez? Caixote do diabo. Caixote do diabo. Recriminou. Perdeu a oportunidade de usar um recurso que estava disponível para poder se anunciar o evangelho. Perdeu. Perdeu a oportunidade. E depois da TV, o que surgiu? Internet.
Com a internet fala para um pouquinho mais de gente? Fala. Fala. Nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23 pessoas. Se eu abrir uma live ali, eu acho que dá um pouquinho mais. Internet, você fala. Aí quando surge a internet, o que aconteceu? Como que a igreja lidou? O www é o 666 escondido. Ou seja, nós fomos perdendo as oportunidades que foram aparecendo para anunciar o Evangelho. Fomos perdendo as oportunidades. Hoje você é lá de São Gonçalo? Não mais, mas... Não, mas acho que você deve conhecer. Quando eu coordenei a juventude do campo da nossa igreja, um dos projetos era um projeto relacionado a testemunho com os nossos jovens. E a ideia era, de fato, evangelizar através da internet. O primeiro vídeo foi com a Dani, lá do São Gonçalo. Ela deu um testemunho maravilhoso e tal. Pois é. Nós tivemos que criar uma equipe para cuidar especificamente desse projeto, dando assistência para as pessoas, porque muita gente assistiu o vídeo e dizia assim: me indica uma igreja perto da minha casa, eu moro não sei onde, moro não sei onde, eu preciso voltar para Jesus. Internet. O objetivo sempre será almas, sim ou não? O meio pelo qual nós faremos isso, se glorificar a Deus, devemos ou não devemos usar? Pandemia chegou. Aí do dia para a noite a internet passou a ser de Deus. Passou a ser de Deus. Porque não dá para fazer nada se não fosse pela internet. Percebe como a melhor coisa é assumir. Realmente nós nos equivocamos. Vamos adotar. Vamos usar da melhor maneira possível. E tá. Aí surge uma dificuldade, né? Eu lembro que quando começou a transmitir os cultos aqui na nossa igreja, teve que parar. Porque aí o pessoal parou de vir no culto. Parou de vir no culto presencial. Aí o pastor teve que brincar um pouquinho. Até o pessoal aprender. É para evangelizar, gente. É para quem não consegue vir. Então tem que ter um bom senso. Mas fato é que a gente precisa usar. Há 2 cultos atrás aí, uma pessoa ligou dizendo que estava se entregando e pediu para a igreja orar as costas. Olha aí. 2 cultos Tá atrás vendo? aí. Olha que maravilha. Isso é uma maravilha. Né? Usando o recurso. Por exemplo, a gente tem pessoas aí de vários lugares acompanhando a aula. Né? São alunos. São José, Caçapava e outros lugares. Acompanhando a aula. Pelo Zoom. Está registrada no grupo que agora com as fichas eu vou incluir todos vocês no Facebook. Só os alunos vão ter acesso. Poxa vida, eu queria lembrar um ponto específico da aula. Vai entrar lá, a aula vai estar registrada, vai armazenada, pode entrar lá numa boa. Faz sentido para vocês, sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o costume muda, nós temos que ter a consciência de adaptação. Agora, pelo amor de Deus, não entendam a adaptação com se moldar a esse mundo. Paulo deixa isso claro em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O que é conformar, gente? É pegar o molde, é pegar o modelo. Paulo está dizendo à igreja que estava em Roma: não sejam modelados pelos padrões promíscuos e mundanos de Roma. Não sejam modelados por esses padrões. A mesma coisa serve para nós. Oi, pode falar. Pode falar. Sim, pode falar, evangelista. Veio que eu acho que a internet dele está ruim. Bom, tem um aluno querendo fazer uma pergunta, assim que ele conseguir, eu interrompo aqui, eu transmito a pergunta dele para vocês e respondo. A ideia não é, portanto, pegar os padrões mundanos. A ideia é usar os recursos que nós temos, né, para glorificar
ao nosso Deus e ganhar almas. Essa é a ideia. Tá? O ponto central aqui é esse. Bom, vamos lá. Eu até rabisquei isso, né? Eu até rabisquei isso aqui. O que eu estou enfatizando é que nenhuma tradição pode ser investida como uma espécie de imunidade diplomática que não possa ser mexido. Não, isso aqui não se mexe. Espera aí, não se mexe por quê? Porque é imutável como base bíblica, é uma doutrina e por isso não pode ser mudada, ou é um costume e esse costume, e nós aprendemos que costume é do homem, não vai ser mudado. Aí a história muda. Porque nenhum costume ele é revestido com essa espécie de imunidade diplomática, né? Nenhum privilégio especial pode ser reivindicado partindo de um costume. O que pode e deve ser defendido como um bom costume. Você tem que voltar aqui. Você ferrei bateu. aqui. Daí travou aqui. Travou? Digo, pode voltar aí. Tem que destravar aqui. Ah, tá. Calma aí. Só um segundinho, gente. Deixa eu ver. Aí saiu do zoom. Ah, saiu do Zoom? Calma aí. Porque quando você bate, ele chama Siri. Ah, chamou a Siri? Voltei aqui, ó. Estranho. Tá bom. Só um segundinho, gente. Deixa eu tirar daqui que é licença para mexer. Ah, Siri tá ativada ainda, ó, por isso que não tá dando. Calma aí. Iniciar, Pri. Conecta aí o... Já tá. A O fone tomada. tá. A O tomada. pessoal vai chegando aí. Só tomada. aceita a câmera, as coisinhas aí. Tomar cuidado para não relar de novo aqui. Bom, voltando aqui. Vamos lá. Os costumes mudam naturalmente. Isso está claro, gente? Sim ou não? Está claro? Costume muda. Né? Muda. É natural que mude. Mas devem seguir orientações para não levar a práticas antibíblicas. Eu estou reforçando isso com vocês. Por quê? Porque a gente não pode ficar nos extremos. A gente não pode ficar nos extremos. Então, a ideia aqui sempre vai ser equilíbrio. Bom, como nós estávamos vendo aqui, Antônio Gilberto ele diz o seguinte, né? Antônio Gilberto. A doutrina é universal, o costume é local. Doutrina é universal, no sentido de geral. Qualquer lugar do mundo, doutrina vai ser doutrina, não muda. Pecado é pecado no Brasil e pecado em qualquer lugar do mundo. O costume é local. A doutrina é universal no sentido que é para todos. Em todas as culturas. Em todas as culturas. Tá? O costume é local. Por exemplo, os homens da Escócia é costume usar saia. Uma espécie de saia, né? Agora, os homens vão usar saia no Brasil? Apesar que tem. Bom, chega lá. No Sri Lanka é também costume os homens usarem saia. É costume daquele lugar. Enquanto a saia, na maior parte do Ocidente, é uma roupa voltada para mulheres. Faz sentido? Sim ou não? Costume é local. Por exemplo, no Brasil é costume comer peixe cozido, frito. E no Japão? Cru. Costume daquele local. A doutrina, isso aqui é importante, gente. Se vocês tiverem que guardar alguma coisa, guarda isso. A doutrina santifica. O costume não. O costume não santifica. O costume pode nos preservar para uma boa conduta, mas santificação não. Santificação acontece através de doutrina bíblica, palavra de Deus. Ponto. Tá? Vamos ler um texto. Quem consegue ler para a gente? João capítulo 17, versículo 17. Por favor. Voltou, Pri? O pessoal voltou aí? Tá.
Evangelista Oswaldo, quando o senhor quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade, tá? Eu acabei relando sem querer no fone aqui e desconectei ali a sala. Quem achou, lê pra gente, por favor. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha aí. Santifica-os onde, Carlinhos? Na verdade. O que é a verdade? A palavra. A palavra. Então, a doutrina bíblica, a palavra de Deus, santifica o crente. O crente é santificado mediante ela. Tá? O costume, não. Bom, tem uma frase aqui que eu quero trazer para vocês. Fala, evangelista. Pode ficar à vontade. Eu reproduzo a sua pergunta aqui. Sim. Isso. Sim. Sim. Verdade, evangelista. Verdade. Nada, evangelista, imagina. Na verdade, ele está compartilhando aqui que realmente, né, no tempo que ele tem aí de caminhada, ele percebe isso, que às vezes as pessoas fazem um esforço enorme através dos costumes, acreditando que, cumprindo tais costumes, ela terá uma vida santificada, quando na verdade, nós estamos vendo aqui claramente que é através da palavra de Deus que nós somos santificados. John Hens, ele diz o seguinte: você não pode abandonar os grandes temas doutrinários e ainda assim produzir cristãos santificados. Não tem como. Se abandonar a doutrina bíblica, esquece santificação. Se abandonar a palavra de Deus, esquece santificação. Eu faço tutoria no curso de graduação em teologia da matéria Cristianismo Primitivo. E hoje, inclusive, chegou uma pergunta na plataforma do aluno, um aluno perguntando: professor, qual a modalidade de sermão que se usava na pregação da Idade Média, né, na Idade Medieval? E eu respondi ao aluno que a modalidade era o sermão temático. Por quê? Porque o sermão temático era conveniente para reforçar aquilo que eles queriam fazer. Ou seja, eles queriam colocar à força um dogma, um costume, alguma coisa que eles queriam, né? Pegavam um tema e desenvolviam uma mensagem em cima daquele tema, né? Para justificar o que eles queriam fazer. Eu disse isso na aula passada, uma fala do Enoque. O Enoque sempre dizia isso pra gente: a mãe de todas as heresias é a Bíblia. A mãe de todas as heresias é a Bíblia. Por quê? Toda heresia tem base bíblica. Toda heresia tem base bíblica. Qual é a questão que a gente falou na aula passada? Se isso está dentro de um contexto ou isolado. Se for isolado, esquece. Então, não tem como se santificar sem ter base bíblica, doutrina. Tozer escreveu o seguinte, isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Vou enviar, vou adicionar todos vocês no grupo e enviar. Tozer diz o seguinte: o propósito que está por trás de toda doutrina é garantir uma ação moral. Por isso, é bom lembrar que a doutrina bíblica produz naturalmente bons costumes, nunca o contrário. Deu para entender? Quem tem base bíblica em sua vida, naturalmente vai gerar bons costumes. Os bons costumes não geram uma boa doutrina. Não santifica.
Deu para entender, gente? Sim ou não? Faz sentido? Diga, pastor. É bem interessante. A palavra fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Então, a Bíblia ela preza pelos bons costumes como resultado da doutrina aprendida. Exatamente. Até porque se você for observar só costumes, você vai olhar que às vezes o testemunho de Jeová, as mulheres testemunho de Jeová, às vezes ela tem uma compostura, entendeu? Mais adequada do que certas mulheres crentes. Da mesma forma, os mormons, às vezes, têm uma compostura mais adequada do que certos crentes na parte exterior. Sim. Porém, a doutrina que eles seguem é totalmente perniciosa, né? Então, acho que essa frase ela é muito bem colocada, né? Que a boa doutrina, ela naturalmente ela vai gerar bons costumes. E o crente, que você percebe que ele não nutre bons costumes na sua vida moral, aí a gente não fala só de aparência, né? Exatamente Na isso sua que vida eu ia moral, nesses colocar. aspectos, o que acontece? É porque ele não é um seguidor da boa doutrina. Exatamente. Eu gosto dessa ideia de Tozer, porque a ideia moral é o âmago do assunto, da nossa discussão. Né? A gente, quando pensa em costumes, logo pensa no estereótipo, na aparência. Mas nós estamos tentando chegar a uma ideia de que a transformação interior ela vai refletir no nosso exterior. Então a mudança começa aqui dentro primeiro. E a transformação interior vai refletir na questão moral. É que daí engloba a vida do cristão num todo. A questão ética, os bons costumes, não nutrir a fofoca e por aí vai, são bons costumes que envolvem todo aspecto da nossa vida. Ser pessoas honestas, boas pagadoras e por aí vai. Tá? Continuando aqui, quem acredita na santificação por meio dos costumes, normalmente é escravo do legalismo. Do legalismo religioso. O pastor Antônio Gilberto escreveu a respeito dos erros em relação à santificação e citou o seguinte: o engano de associar o exterior com a santidade, através de usos, práticas e costumes. Bons costumes devem ser efeito da santificação e não a causa dela, conclui o pastor Antônio Gilberto. Vou repetir isso aqui. Bons costumes devem ser o efeito da santificação e não a causa dela. Isso aqui é fantástico. O pastor Ciro Zibordi, ele, de maneira muito relevante, escreveu o seguinte no prefácio do livro Verdades Pentecostais. Ciro diz o seguinte no prefácio do livro Verdades Pentecostais: conservar não significa possuir uma falsa santidade, fazendo dos usos e costumes uma causa e não um efeito. Isso aqui também é fantástico, fantástico, fantástico. Eu quero caminhar aqui para a conclusão desse paralelo que nós estamos fazendo, porque eu já tinha entrado na matéria aqui. Alguém leia, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que Deus não aceita nada menos que 100% de vocês. Todos nós aqui somos alvos do interesse de no mínimo 100%. Corpo, alma e espírito. É o homem por completo, é o ser humano por completo. Para quem acredita na ideia da tricotomia, o homem composto de corpo, alma e espírito,
é o homem por inteiro, é o homem por completo. Né? Uma das grandes fake news gospel é que Deus quer só o coração. Deus quer o ser humano por completo. E a doutrina faz isso. O que eu quero dizer é que a observância da sã doutrina nos leva a ter santidade interna e externa. Faz sentido, gente? Sim ou não? E isso acontece a partir de uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Isso acontece a partir do Espírito Santo. Aí cabe a nós a manutenção desses bons costumes. E aí eu confidencio a vocês que o calo começa a apertar, porque aí começa o jogo. A manutenção. A mesma ideia eu coloco a respeito dos dons espirituais. Não é difícil você receber um dom. Deus quer ou não quer dar dom para a igreja? Dar dom para os seus filhos e filhas? Sim ou não, gente? O difícil é a manutenção. O difícil é cuidar. Você conheceu alguém que jejuou para ter dom? Sim ou não? Que orou? Que clamou, fez campanha para ter dom? Agora, você conhece alguém que jejuou para usar melhor o dom? Orar para usar melhor aquele dom que recebeu? Aí diminui bastante, né? A manutenção é a grande questão. Tá? A manutenção é a grande questão. Costumes ou bons costumes não geram doutrinas bíblicas. É engraçado que a ideia de buscar santificação através de costumes foi o que mais deu trabalho para Jesus. Com quem Jesus mais bateu de frente? Farisaísmo. O que o farisaísmo fazia? Perfeito. Segundo a lei. Exatamente. Buscava uma ideia de santificação através dos costumes. Chegou ao ponto do fariseu não comer ovo. Por que o fariseu não comia ovo? Porque ele dizia assim, eu não sei se a galinha botou no sábado. Vou comer ovo. Eu mostrei aqui na escola dominical um judeu ortodoxo do farisaísmo viajando de avião dentro de um saco plástico. Literalmente, no site do G1. Mostrei aqui para o pessoal na escola dominical. Aí questionaram, mas por que o senhor vai viajar dentro de um saco plástico fechado, lacrado? Aí ele diz assim, eu não sei se o avião vai passar em cima de algum cemitério. Não posso ter contato com os mortos. Aí, então, os costumes não geram boas doutrinas. E aí, quando a pessoa quer acreditar nisso, ela beira o farisaísmo. Tá? Há muitos que fazem dos costumes doutrinas. E a gente até viu aqui na aula passada que na nossa igreja antigamente tinha o culto de e falava do quê? Costumes. Então, isso aqui precisa ficar muito, muito claro. Eu gosto da ideia de Lutero. Lutero dizia o seguinte, as boas obras não fazem o homem bom, mas o homem bom pratica boas obras. Essa é a ideia. As boas obras não fazem homens bons, mas o homem bom pratica boas obras. Eu entendo, não sei se vocês percebem assim também, que nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. E pessoas estão se tornando escravas de uma mente cauterizada, de uma síndrome do farisaísmo, e estão se afastando do verdadeiro evangelho. Através de inversão de valores. O relativismo chegou com força. É pecado? Não. Por que não é pecado? Não, depende do seu ponto de vista. Pecado é pecado e ponto final. Não tem ponto de vista para pecado. Pode se analisar de maneira individual, particularmente, entendendo a pessoa.
Se no final a Bíblia diz que é pecado, não tem como relativizar aquilo que a Bíblia não relativiza. Não podemos relativizar aquilo que a Bíblia coloca como imperativo. Faz sentido, gente? Sim ou não? Vamos lá. A doutrina é um princípio, o costume é um preceito. A diferença entre princípio e preceito? Sim. O pastor Josué Gonçalves, ele escreve o seguinte: os preceitos apontam para os princípios e não o contrário. Os preceitos apontam para o princípio, não o contrário. Isso aqui é importante. Um princípio é aquilo que está por trás do preceito. O que é um preceito? É uma norma, é uma regra. Só que só existe regra se existe um princípio. E a Bíblia é um conjunto de princípios. Então, o princípio vem antes da regra. Por exemplo, em teologia sistemática, nós ensinamos que Deus é criador. Amém ou não amém? Amém. Deus é criador. Céu, terra, Deus é o criador. Mas como ele cria? Ele cria com princípios que ele mesmo estabeleceu. Então, primeiro ele estabelece os princípios, depois usa esses princípios para criar. E aí aparece a regra, aparece a norma a ser seguida. Então, o princípio vem antes da norma. O problema é que às vezes é mais fácil seguir regras, seguir normas, do que princípios. Por isso que as pessoas são levadas pelas regras e normas. Mas nós, como servos e servas de Deus, estudantes da palavra, nós temos que entender que seguimos os princípios para obedecer às regras e normas que estejam naturalmente de acordo aqui com a palavra de Deus. Por exemplo, usar uma roupa social em um tribunal é uma norma ou um preceito? É uma norma ou um preceito? Uma norma. Qual é o preceito? O bom senso. Respeitar o ambiente. Inteligência, né? Porque se não chegar assim, não entra. Deu para entender, sim ou não? Vamos lá. O princípio ou doutrina por trás dessa norma é que o tribunal é um lugar sério e não um ambiente de entretenimento. Onde a pessoa possa chegar do jeito que ela quiser, enfim. A doutrina é uma verdade absoluta, o costume é uma verdade relativizada. Relativa. A doutrina é uma verdade absoluta, o costume é relativo. A doutrina é sempre verdade absoluta, ou seja, é para todos, em todas as épocas e em todos os lugares. Ponto. Ponto. O costume é relativo, como lembra Jeremias do Couto. Jeremias do Couto, eu fiz questão aqui, deixa eu colocar isso bem claro. Eu fiz questão aqui de colocar referências de teólogos declarados pentecostais. Não é? Pessoal aí, assembleando e tal, Jeremias do Couto, tal Gilberto e tal. Referências pentecostais. Fiz questão. O Thiago tá... Não, eu estou usando referências de teólogos declarados pentecostais. Jeremias do Couto diz o seguinte, lembrando, ao insistirmos nos absolutos, e é o que eu estou desde o começo aqui tentando colocar para vocês, não segurem na ponta da corda. O extremo é sempre muito perigoso. Não segurem na ponta da corda. Ao insistirmos nos absolutos, não queremos afirmar que haja também conceitos relativos. Não existe conceitos relativos. Essa diversidade se manifesta, por exemplo, nas comidas típicas de cada país, nos estilos de arquitetura, no estilo da vestimenta ou até mesmo em relação à hora de dormir. Que horas que a gente costuma dormir no Brasil? 11 horas da noite, vai. Não, quem trabalha... Que hora você dorme, Juninho? Se você não estiver na igreja? 8 horas da noite.
Porque tem que acordar às 4. Né? Agora, tem gente que dorme mais tarde, 11, meia-noite. Meia-noite no Brasil é que horas no Japão? Meio-dia. Meio-dia. Então percebe que até a hora de dormir depende do fuso horário. Depende do fuso horário. Né? Mas tais circunstâncias relativas acabam apontando para um princípio. Qual é o princípio? O princípio biológico. A necessidade do corpo humano de dormir. Deu para entender, sim ou não? Todos precisam se alimentar. Todos precisam dormir. É um princípio biológico. O costume pode ser relativo. Não deveria ser imposto como obrigação, conclui Jeremias do Couto. O costume é relativo, por isso não pode ser imposto. Eu digo o seguinte, gente. Foi o tempo, e nós estávamos na fila do supermercado no Pão de Açúcar, e uma senhora muito comunicativa, né, Pri? Bem simpática, começou a conversar e tal, daqui a pouco o João chegou, ela falou assim, no meu tempo, a gente não poderia pedir as coisas não, porque o João estava pedindo alguma coisa. Os pais diziam pra gente, não pode, ou dizia, é pecado, e a gente não podia nem questionar. Era assim ou não era? Até na igreja. Até na igreja. Não pode fazer isso. Por quê, pastor? Porque é pecado. Ah, mas por que é pecado? Para de perguntar por que é pecado. Pronto, acabou. É pecado. Agora, diz que alguma coisa é pecado hoje. Antes de perguntar para você, a pessoa vai fazer o quê? Vai dar um Google. Não basta mais dizer se é ou não é, tem que ter o que, gente? Argumento. Tem que se ofertar um avivamento, como Neemias fez, como Esdras fez, com base, com argumentação. Por isso da importância de vocês estarem aqui, estudando a palavra de Deus. Pois ela certamente nos ajuda a ter base. Diga, irmão, pode falar, eu reproduzo aqui a pergunta. Imagina, pode perguntar, não pode ficar com dúvida, pode perguntar. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Claro. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Vou repassar para o pessoal aqui. O irmão tá dizendo o seguinte sobre costumes. Como o costume muda, existem culturas que têm costume diferente do nosso, sim ou não? Por exemplo, o povo africano. É comum, por exemplo, dependendo da região, na África, as mulheres cultuarem com os seios de fora. Lá é normal. A pergunta dele foi bem interessante. Ele disse o seguinte: nós podemos flexibilizar costumes dependendo da cultura? Costume sim. Porque costume é flexível. O que não se flexibiliza é doutrina. Doutrina não se flexibiliza. Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, é doutrina em qualquer lugar do mundo. Soterologia, a doutrina da salvação, é doutrina em qualquer lugar do mundo. Romartiologia, a doutrina do pecado, é pecado em qualquer lugar do mundo. Escatologia, daí muda. Depende da sua linha escatológica. Dentro disso que o irmão perguntou,
por exemplo, mulher na Bíblia, tanto homem, deve cobrir as suas, que a gente chama de vergonha, né? As suas partes íntimas. Isso é bíblico. Sim. Não é costume. A gente tem um problema que quando a igreja chega na África, chega no meio dos índios, o pessoal fala que a gente está ocidentando, né? Ocidentalizando essa falar. Mas a gente também não parte o princípio de doutrina também, que nesses lugares é comum, por exemplo, o homem ter 2, 3, 4 mulheres. Sim. Excelente pergunta. Deixa eu contar um testemunho verídico, tá? É triste e trágico, mas é verídico. Um missionário começou a desenvolver um trabalho numa tribo indígena. E o cacique tinha dezenas de mulheres. E o missionário começou a pregar e começou a ensinar que o homem tem que ser marido de uma única mulher. Ok, pregou. No outro dia ele acordou, tinha uma fila de corpos. Uma fila de corpos. Ele entrou em choque. O que aconteceu? O cacique veio feliz da vida. Não, resolvi, agora a gente vai seguir a Bíblia. Matei todas as outras, fiquei só com uma. Por Deus, São José dos Campos. Voltou para casa em choque, depressão, faz tratamento até hoje. Tiago, mas a mulher que ficou aceitou Jesus. Obrigada. Sem pressão. Sem nenhuma pressão. E aceitou naturalmente. Por livre e espontânea vontade. Quem ia perguntar alguma coisa? É uma coisa que é difícil para a gente, né? Porque a gente já tem uma cultura cristã dentro do nosso país já consolidada, né? Sim. A Assembleia de Deus tem 100 anos. E tem que ter muita sabedoria para trabalhar dentro das outras culturas, porque tem costumes que eles são antibíblicos. Por exemplo, o que o irmão falou está perfeito, porque Deus, a primeira coisa que Deus fez, ele foi vestiu Adão e vestiu Eva. Então, quer dizer, a vestimenta adequada, ela é doutrina, ela é um princípio agora, né? Agora, existem coisas nas culturas, nos costumes, que são inadequados, né, à vontade de Deus e não vão mudar de um dia para o outro, não vão mudar só com uma pregação, não vão mudar com um mês de trabalho missionário. Um exemplo, na Índia, havia um costume, não sei se ainda existe em algum lugar hoje, possivelmente ainda exista, que quando o homem morria, se amarrava a mulher do lado do homem. E como eles cremam o corpo, eles matavam a mulher queimada para a alma dela acompanhar o marido na viagem para o outro lado. E aí você vê, e aí o missionário que foi... Isso é um costume, na verdade, mais antigo, né? Os assírios faziam isso nas chamadas piras, que são as fogueiras, tá? Bem antigo. O missionário William Carey, né? Ele lutou contra isso daí, assim, durante um bom tempo e conseguiu, de alguma forma, né? Mas é um desafio, né, Thiago? Total. O outro testemunho que eu vou contar para vocês, que eu acho que daí completa dentro do que a gente está falando, tá? Um outro trabalho também voltado assim para a parte indígena, de um missionário que pregava com intérprete, porque não dominava, enfim, a questão do dialeto, do idioma. E ele pregava e não dava resultado nenhum. Ele começou a ficar frustrado, porque ninguém aceitava Jesus. Ele falou, hoje eu vou pregar a minha melhor pregação. Mesma coisa, todo mundo indiferente. E a melhor pregação dele foi, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele falou, não, com essa eles vão se converter. Nada. Aí falou para o intérprete, mas o que está acontecendo? Preguei minha melhor mensagem. Toda vez que eu preguei isso aqui, multidão aceitando a Jesus, esses índios do mesmo jeito. Aí o intérprete falou para ele, sabe o que é missionário? Eles não sabem o que é pão aqui. Não sabem o que é pão? Não. O que é comum aqui, é típico? Aqui a base de tudo é batata. Deixa comigo. Foi pregar no outro dia e começou, Jesus é a batata viva que desceu do céu e tal. Aí eles entenderam que
Então a ideia colocada aqui, eu não tenho dificuldade para ser convencido, né, que é uma coisa gradual. O que não pode? Não pode deixar que alguma coisa seja impetrado e suplante a ideia doutrinária. Isso jamais. Só que, por exemplo, hoje, o que se aprende em primeiro lugar quando alguém vai ser enviado como missionário para algum país? É a cultura do local. Até porque, às vezes, palavras que para nós têm um significado, para eles podem ter outro significado completamente. Bastante. Não precisa ir longe, Argentina. Argentina, pertinho. Muita Não, tem um coisa. estado para estado. Exatamente. Costume, sotaque de cada estado. Exatamente. Exatamente. Aqui a gente conhece mandioca, lá no Nordeste é macaxeira. Né? Macaxeira. Tudo diferente. Olha aí. E é a mesma coisa. E muda. Então, a ideia é, de fato, você caminhar aí de maneira gradual. Os bons costumes são sempre aqueles que não escravizam o crente. Gente, se alguma coisa está escravizando, eu tenho dificuldade de acreditar que seja um bom costume. Qual seria o sentido de escravizar? A pessoa fica de fato escravo daquilo. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. A guarda do sábado. Se acredita que a guarda do sábado dentro do adventismo do sétimo dia para a salvação, você fala. escraviza a vida da pessoa. Perceba, eu vou chegar aí. Se acredita no adventismo do sétimo dia, que se não guardar o sábado, você não é salvo. O que vocês aí precisam me ajudar? Por exemplo, no caso das mulheres. O que ensinava se cortar o cabelo não ia para onde? Não ia para o céu. Perdia a salvação. E por aí vai. Então a pessoa se torna um escravo daquilo, acreditando que se ela não fizer aquilo, ela não vai ser salva. Eu dou um exemplo bem simples para os irmãos entenderem. A família da minha esposa, são todo mundo da congregação. Certo. O irmão dela afastou da igreja, então para ele não tem salvação. Não tem mais. E para ele morre fora da igreja, mas não vai em qualquer outra igreja. Porque para nós não somos igreja para eles. Exatamente. Então para ele ter a salvação, ele tem que retornar à igreja dele. Então, Perde a liberdade. Então para ele, literalmente, ele é escravo. Escravo. Literalmente. Isso é prejudicial, tá? Ô, Thiago, dá licença, eu tenho aqui só um comentário na minha Bíblia, a Dake, sabe, que é americano. Aí o senhor falou aqui na Êxodo 28 que fala, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí tem uma nota aqui, fala aqui, quer ver? Aqui, em hebraico, né? Zakar, guardar na mente, atentar para trazer a lembrança, pensar em estar a ordenança para que Israel se lembrasse do êxodo. Aí. Então, Israel. Guardar na Israel. mente. Guardar na mente, e é algo específico para Israel. Agora, gente, se alguém quer guardar o sábado, é muito bom. Agora, se for para guardar direitinho, aí é outra história. E é difícil, porque ele não pode nem andar 1 quilômetro. Não pode ter quantidade Não máxima pode de pegar passos. o ônibus, não pode fazer nada. Não pode Por prestar, exemplo, não em pode Israel, vender, não pode ter empregado, não E a pode partir ter das negócio. 18 horas de sexta-feira, né? Exatamente. Eu morei num apartamento lá em Batu e eu fui pagar um aluguel do apartamento e fui pagar com a mulher e falei, não, de forma nenhuma, amanhã você me paga. E eu não sabia, né? Depois eu fui saber que ela era dividida. Sim. Por exemplo, em Israel, os elevadores, no sábado, eles param em todos os andares, porque sequer eles apertam o botão. Param em todos os andares. Diga. O Carlos falou das 6 horas, mas na realidade o judeu, hoje, né? Eles têm um horário certo que para conforme o sol. Tem dia que é mais para 5h30, 6h30, tem dia. Após a diáspora, aí está espalhado. Tiago, só um detalhe, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. O problema, aí até dentro do que você falou, não está em guardar o sábado, mas colocar o sábado é muito grave como prerrogativa para a salvação.
você está igualando o sábado ao sacrifício de Cristo. Então aí tem um problema doutrinário grave. Né? Que Jesus ensinou, né? Quem santifica quem aí? O sábado santifica o homem ou o homem santifica o sábado? É igual aquele Yom Kippur que o pessoal faz agora, né? Esse Yom Kippur que faz em setembro, outubro ali, né? Isso pra mim é aniquilar o sacrifício de Cristo 100%, porque vai apagar os seus pecados ali, vai escrever de novo. Para não. Se Jesus já fez, A né? igreja evangélica fazendo isso aí. Né? Deixa eu aproveitar e colocar algo para vocês Ô, aqui. Thiago, deixa eu só concluir, desculpa cortar você, porque nem, voltando ao que você falou de doutrina e de costumes, né? Esse tem base bíblica, o Yom Kippur tem base bíblica, certo? Se você for olhar no contexto ali, Só explicar. se você for olhar no contexto, parece ser uma doutrina, só que o povo esquece do sacrifício de Cristo ali, né? Exatamente. Vamos lá. O que é Yom Kippur? É o Dia Nacional da Expiação. É um dia em que toda a nação entrega um sacrifício. Tem porque aí tem judeus que querem voltar a fazer isso. Por exemplo, eu vi uma reportagem há um tempo atrás de um grupo de mais de 500 judeus, isso em Israel, que voltaram a fazer o culto nos moldes veterotestamentários. O sacrifício e tudo. O sacrifício e tudo. A Yom Kippur é isso. Então, é um dia que toda a nação tinha que entregar sacrifício. Joséfo diz que era um dia de pavor, porque quem não entregasse era fulminado no meio da nação. Foi nesse dia que o véu do templo se rasgou, que Jesus bradou, no Dia Nacional da Expiação. Então, esse é o Yom Kippur. Só que o Yom Kippur, nitidamente, claramente, também é uma prerrogativa judaica. Como que eu vou trazer uma ideia judaica e colocar como regra dentro de uma igreja cristã? E não deixa de ser o costume do deles. país. Exatamente. É diferente de colocar um castiçal para ornamentação, não é? Agora, é diferente de impetrar isso. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte, até uma dica para vocês. Uma das minhas teses no seminário foi sobre religiões, seitas e heresias. Quer detectar uma religião herética fácil? Fácil. Qual é o primeiro ponto? Para você detectar se alguma religião ela é herética. Se ela coloca alguma coisa como prerrogativa para a salvação. Você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, você não é salvo. Pega o mormonismo, adventismo, os TJ, tudo tem. É ponto pacífico que nós chamamos entre as religiões heréticas. Né? E hoje, inclusive, por exemplo, o IBAD. O IBAD teve que atualizar o livro de religiões, seitas e heresias. Porque hoje nós já falamos de religiões cristãs heréticas. Heréticas. Então, não sei dizer aos senhores e senhoras onde nós iremos parar com isso. Não, e a tendência é piorar. Nós temos porque que você tomar falou cuidado. bem antes, né? Você falou antigamente o pastor falava qualquer coisa, não, é pecado. Hoje não, hoje nós vivemos, eu sempre falando para minhas filhas lá que nós vivemos o porquê. É pecado, não vou fazer isso, mas por quê? Hoje é o porquê. O João tá na fase do porquê. Tudo é porquê. tudo não é para mim. O que tem a ver com a rei? Não pode, mas por quê? Por quê? Explica para mim. Você não confia em mim, entendeu? Tá vendo? Tudo isso. E aí se não tem um argumento, uma base, né? A criançada dá nó na gente. Na verdade, para os cantores, eu falo que eu vi alguns, né? Que virou chamado inverter, né? Agora o cantor de música gospel, canto secular, porque agora se tornou um chamado. Já pegou? Tem vários assim agora que inverteram porque se tornou um chamado. Aquilo que era errado se torna agora um chamado. Tá muito louco, né? Quem ia? Tiago, eu não sou contra dízimo, mas o dízimo também não é tradicional. Cuidado que você vai falar. Porque eu já ouvi mensagens ou pessoas em público dizendo: você vai para o inferno por causa do dízimo, você vai para o inferno. Aí eu entro nessa prerrogativa de imposição também para questão de salvação. Deus. Porque qual que é a ideia?
nesse sentido que você está falando? As pessoas dizem que dízimo é coisa do quê? A pessoa em questão, um dia, ela pregou e falou assim, não adianta você viver sua vida na plenitude com Deus e não dizimar, que o dízimo vai te levar para o inferno. A falta do dízimo, né? A não entrega do dízimo vai te levar para o inferno. Mas o dízimo é um ato de fé, né? Então, eu penso assim, o dízimo é um ato de É um ato de fé. fé. Com certeza é coisa de escola dominical. Não foi. O pior é que não foi culto público. Meu Deus. Cora- Vamos lá. Eu ouvi agora. O que a maioria das pessoas dizem sobre o dízimo? Que dízimo é coisa da lei, sim ou não? Sim. Dízimo é coisa da lei. Ah, se é coisa da lei, é coisa de judeu, não tem nada a ver com nós. Ocidentais, tá? Em primeiro lugar, dízimo ele é anterior à lei. Sim. Em segundo lugar, por que o anjo fulminou Safira e Ananias? Não é? É usado de enganação. É isso que eu ia falar, usado de enganação. Então, assim, eu, resumidamente, bem por cima, diria que dízimo é obediência levado naturalmente pela fé. Pela fé. Obediência. Pela fé. Como que o judeu encara o dízimo? Vamos lá. Como que o judeu encara o dízimo? Como proteção. Eu aprendi que é um dom também. Se você dizimista, é um dom. Você ofertar, contribuir. Eu acredito ainda que é um ato de fé, porque vamos dar o exemplo do William Colgate. Né? Ele falou assim, Deus, se o Senhor me abençoar, eu quero. Ele deu 10%. Deus, o Senhor está me prosperando, eu vou dar 20%. Conclusão, ele viveu o resto da vida dele com 10% e deu 90% porque os 10% favoreciam ele tudo que ele precisava. Mas aí são exceções, né? Porque tem pessoas que é abençoada e dá o dízimo sem Deus. Não é por questão de fé. Eu acho que tem fé, tem gratidão, tem muita coisa que envolve. Eu acho que para pessoas assim, teria que ensinar os 5 tipos de dízimos. Eu acho que a gente está no lucro de praticar só o de 10%. Judeu dá 5 dízimos. Fica só com o primeiro aí, Thiago. Não é? Acho que a gente está no lucro. Estreitou. Não é? Pois é. Mas no caso que ele falou que o pastor que pregou, que vai pro inferno, eu acredito que seja, tipo, igual ele falou, tá roubando a Deus. Deus não tá dando, então tá roubando. Então se tá roubando, você vai pro inferno. Mas a grande questão Com base em que geralmente, o Jason, se faz isso? Em Malaquias 3:10, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Eu quis dizer assim, no sentido de que isso entra como prerrogativa de salvação. Aí não cabe entrando na questão que você colocou de ser, né? Por quê? Essa é a questão. Porque aí vai dizer assim, que os roubadores, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Mas é uma forma de escravizar também o crente também. Não tenha dúvida. Ó, por exemplo, Malaquias 3:10. No que roubam? Não é assim que está lá? No que roubam? Peraí. No que roubam porque tem alguém que rouba. Que tem alguém que rouba. Para quem então é essa palavra? É para quem administrava, né? Era para a liderança. E tem que ver também Sacerdotes, Os levitas. os levitas, Porque quando fala, que desviavam as quando ofertas. fala casa do tesouro, é isso aí, porque ele precisava Eles de que mantimento. cuidavam. Ele precisava daquilo ali, né? Não é da nossa época isso aí. então, porque na verdade é o que você falou, às vezes o Se cara pega for levar o pé da letra, é para a liderança. Por isso que a gente trabalha como obediência levada pela fé, né? Mas só que tem um detalhe, tem um imperativo ali, né? E aquele imperativo está voltado do povo, quando fala trazei, né? Trazei todos os dízimos. Assim, Percebe? Desculpa só interromper, o senhor já continua. Todos os dízimos. 5. E assim, né, eu humildemente, o que eu posso dizer que é uma verdade que eu aprendi, né? O dízimo ele é uma ponta do iceberg. O dízimo ele é uma ponta do iceberg. Um dia teve uma campanha, Thiago, campanha de quarta-feira, você não está esperando ouvir culto de doutrina numa quarta-feira. E o pastor foi usado, ele pregou tremendamente sobre o dízimo numa quarta-feira, uma campanha na igreja. Maravilha. E eu estava numa situação
na época que eu estava trabalhando, e passei por desacertos financeiros. E assim, e tem situações na vida da gente que desacerta tudo. Né? Aí você já está trabalhando demais e o dinheiro não está rendendo, e você já está faltando nos seus compromissos na igreja. E naquela pregação eu chorei tanto, porque o pastor me falou do dízimo, e eu entendi, o dízimo ele é a ponta do iceberg. Quando você não está sendo dizimista, não está tendo a alegria de ser dizimista, é que a sua vida espiritual também já está. É o reflexo. Porque se a sua vida espiritual está boa, na hora que passar a salva ali, você tem alegria de contribuir, você não questiona, sabe? Você não quer saber o que vão falar, o que estão falando, se é da lei, se é da... Você quer contribuir, você quer que a igreja cresça, você quer que a obra expanda, você quer que não falta para o missionário, você quer que a sala fique maior, entendeu? As pessoas, tanto aparece muito na internet hoje, né? Esses questionadores aí do dízimo, da oferta, pessoas mesquinhas, sabe? Que estão procurando aguçar sentimento mesquinho no coração do crente, entendeu? Porque a gente aprendeu com quem aqui é crente da geração familiar, né? A gente eu vi seu pai, sua mãe dando dízimo e Deus abençoando, então eu acho que é um ponto pacífico, né? Sim, claro. Ensinamento, né? Na verdade, a gente está vivendo uma geração distorcida, né? Tiago, a questão ela está muito ligada com a intenção do povo. A motivação é tudo. A motivação é tudo. Eu gosto, por exemplo, do R.R. Soares, porque ele diz desse jeito: se você não ofertar com alegria, come uma pizza. Vai ser muito melhor. Ele falando agora, eu lembrei do judeu, né, falando sobre os 5 dízimos que eles dão. A revista Forbes, ela pegou, fez uma análise dos milionários nos Estados Unidos. E eles comprovaram que quase 3% dos multibilionários nos Estados Unidos são judeus. Por quê? Por causa do que ele está falando aí. É ofertar com alegria. Claro, não tem dúvida. Porque eles acreditam que ele sendo próspero, é o que ele está falando aqui. A igreja vai crescer. Né? Duas coisas. Primeiro, como que o judeu encara o dízimo como proteção? Em segundo lugar, qualquer rabino, até de brincadeira, rabino que escreveu um livro de brincadeira, você vai ver o rabino dizendo o seguinte: dízimo no judaísmo é para aplacar a avareza do homem. Ponto. Então o judeu dizima por quê? Por proteção, lógico, obediência, proteção, e para aplacar a avareza no coração do homem. Bom, agora, por exemplo, o irmão deu o exemplo aí. De cada 10 prêmios Nobel, 7 são para judeus. Na crise financeira de 2018, a Europa quebrou. Disseram que foi por causa da crise e tal. Não, foi porque os judeus começaram a voltar para a terra natal deles. Eles vão deixar o dinheiro? Não. Levaram. Os maiores produtores de ouro, diamante, judeu. Então assim, não tenho dúvida que a prosperidade, tanto que a maioria dos livros que você lê sobre finança traz princípios judaicos sobre prosperidade. Vamos para o Evangelho. Fato é, no Evangelho, é dando que se recebe. Agora, o ponto aqui é, se a pessoa não faz, ela vai para o inferno? Esse é o ponto. A gente não questiona a legalidade, o benefício, e que de fato tem que fazer, que é um exercício para a própria pessoa pegar a ideia do judaísmo, né, para aplacar a avareza. Poxa vida, se eu ganho 3, poxa, 10% dá trezentinho dá para sair no final de semana. Tá. Começar assim entra no que o pastor falou, não tenho dificuldade para entender assim. A vida espiritual da pessoa precisa de fato ser analisada. A pessoa precisa entender como eu estou com Deus. Né? A ideia de Henry Congatti é mais ou menos assim. Eu não estou dando 10%. Eu estou devolvendo 10% de 100 que Deus me deu. Quer dizer, Deus foi tão bom que deixou eu viver com 90%.
com 90. E aí, lógico, ele foi prosperando e foi dando cada vez mais. Mas a ideia é essa. Acho que se a gente entender dessa maneira, né, vive mais leve. Agora, afirmar que... Aí a gente tem que ir para a literalidade do texto. O texto analisado, feito uma exegese bonitinho, liderança. Tiago, analisando a literalidade da Bíblia, até que ponto eu tenho que entender que é para aquele povo e não para mim? Por exemplo, é para o povo judeu, para o povo israel, para o povo de lá, e não até que ponto? Né? Isso, aí a gente vai no que eu disse no início, é anterior à lei. Então é antes de Abraão. Não é falo antes... nem disso, não falo tudo, o sábado. Tá. Aí, sábado, isso, aí é caso a caso. Por quê? Sábado é uma prerrogativa intrinsecamente ligada ao judaísmo. Para eles. E para eles, a gente precisa até afunilar um pouquinho mais. Porque hoje você tem judeus ortodoxos, messiânicos, anglicanos e blá 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 blá. E nem todos seguem de fato. O judeu messiânico não segue a guarda do sábado literalmente. Né? Aí tem que ver se de fato é judeu, porque hoje o que mais tem gente aí é dizendo que é judeu. É como igual ele falou no começo da aula, a maioria do que vem a Bíblia, a maioria é para costume deles lá. Exatamente. A maioria é para isso. Exatamente. Tá? Então tem que ver. Aí que entra a análise do texto. Aí que entra. É para eles, mas serve como princípio para nós? Qual foi o grande trabalho de Paulo? Pegar essas ideias neotestamentárias e ver o que cabe como princípio para nós. Aí Paulo vem sistematizando, colocando em ordem. O trabalho de Paulo é pegar a ideia, porque a gente tem que pensar como? Na época dos discípulos e de Paulo, não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento, foram eles que estavam escrevendo. Não tinha. Então o que eles tinham? Antigo Testamento. Tinha que pegar, por isso que, por exemplo, no primeiro mártir da igreja, Estevão, ele morreu como, gente? Pedrejado. Por quê? Ele estava fazendo o quê? Pregando, sim ou não? Na pregação de Estevão, na ocasião que ele foi apedrejado, ele citou mais de 300 textos da lei. Na pregação dele. Mais de 300 versículos da lei. Então o que eles tinham? Lei. Qual o trabalho de Paulo? Pegar isso e adaptar para a nossa realidade, para a nossa dispensação à graça. Aí, por exemplo, Paulo vai escrever assim, é Deus quem dá semente ao que semeia, e quem semeia faça com alegria, não por necessidade e tal. Aí Paulo tem que vir trazendo essa ideia de adaptação. Mas se for analisar lá, aí tem que analisar caso a caso, né, para ver. Por exemplo, os 10 mandamentos, é para quem? Judeu. Jesus resume em quantos? Dentro dos 2 que Jesus resumiu está implícito não só os 10, mas as 613 leis. Pronto. Então a ideia é alguma coisa para eles, mas serve como princípio para nós? Se serve, ok. Agora, eu não posso pegar um costume e colocar como prerrogativa para a salvação. Aí é caminhar fácil para a heresia. Tratando uma doutrina, por exemplo, também, tem a questão de, no mínimo, 3 vezes está sendo abordada pela Bíblia. É o que os judeus chamam de midrash. O que é midrash? Você pega um texto, pega outro, né? Pega outro para desenvolver uma ideia. Na primeira aula a gente disse, doutrina não pode ser baseada em um único texto. Não pode. Como nós chamamos isso? Exegese bíblica. Lembra que eu ensinei vocês a diferença de exegese e exegese? Exegese é o quê? Quem lembra? Colocar no texto o que o texto não diz. E exegese? Extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. Doa quem doer. Por isso que também já antecipo para vocês. Qual o meu modelo de mensagem que, se eu pudesse, só pregaria nesse modelo? Expositivo. Porque você pega o texto e analisa o texto, pronto, acabou. Agora, quando você prega uma mensagem temática,
até o modelo textual. Você pode andar pela Bíblia. Né? Por quê? Temática. Toda a sua estrutura de mensagem está ligada ao tema. Aí você pode ir para Abraão, José, sei lá quem, Davi. Pode fazer isso. A mensagem expositiva não, você vai ficar no texto. Pronto, acabou. Evita muita coisa. Evita muita coisa. Beleza? Bom, eu ia começar a falar aqui, mas já são 5 para as 9 horas da noite. Semana que vem, gente, nós vamos colocar o data show bonitinho aqui, que para colocar hoje eu não iria tirar o banner do Renascer Kids daqui. Não sou louco. Não tô maluco, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai colocar, como que é o nome, Juninho? Painel, né? Um painel de data show. Para projetar o data show no painel. Aí quando terminar a gente tira, não precisa mexer aqui nas coisinhas das crianças, tá bom? Aí para semana que vem já tem o data show, aí a gente projeta tudo bonitinho. Esse conteúdo da aula passada e de hoje, assim que eu adicionar vocês ao grupo do WhatsApp, eu já vou disparar lá para vocês de ponta a ponta, tá? Inclusive coisa que até eu acabei nem falando aqui por causa do tempo, vou disponibilizar para vocês. E só porque vocês são os melhores de quinta-feira, das 19h30 às 21 horas, eu vou mandar também para vocês o conteúdo. Opa, tá. Desculpa. A Siri não tá crente, não. Eu vou antecipar para vocês o conteúdo da próxima aula, tá bom? Vou mandar em PDF, tudo bonitinho, aí vocês já conseguem ter uma noção legal aí. E não deixem de ler o livro, tá bom? Quero ver leitura em dia aí. Por hoje é só, vamos finalizar fazendo uma oração. Outra coisa, a lista tá na mochila, Pri? A lista tá na mochila? Tá na minha bolsa. Só um segundinho, gente. Tá com você? A Pri vai pegar a lista? Aqui no presencial vai ter aquela semana que vai tirar o primeiro, não? Aqui não. Aqui não, né? Aqui não, tô falando que vocês são top. Consegui ajustar com a faculdade e pedir para me liberar na quinta-feira. Vai ter a semana de aula ao vivo na faculdade. Obrigado, senhor João Pedro. Gente, eu só preciso ver aqui a lista para atualizar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Qual o nome da sua esposa, irmão José? Thaisa. Pronto. O irmão, vou conversar, né? O Isaac já está aqui. O Daniel também. O Jason também. Então era só a irmã Thaisa que faltava. Ok. Muito bem. Gente, eu faço com as minhas turmas a seguinte dinâmica. De durante a semana, vocês memorizarem um versículo bíblico. Sempre nós memorizaremos textos bíblicos relacionados ao assunto que nós estamos estudando. Tá bom? Eu vou começar a fazer isso com vocês. Tá? Então, para a semana que vem, eu vou facilitar as coisas para vocês no começo, para não assustar. Para não assustar. Para não assustar. O versículo de memorização é qualquer versículo em qualquer livro da Bíblia. Depois a gente vai afunilando isso aí, tá bom? Depois vai ser só em um livro específico e tal, mas mais para frente. Mais para frente. Qualquer versículo que fale sobre família. Ah, Tiago, tem que ter a palavra família. Pode ter, é bom que tenha. Mas se você tiver dificuldade de memorizar algum que tem a palavra família, né? E aí eu dou uma dica, fuja dos mais óbvios, porque alguém pode falar antes de você aqui na ordem.
alfabética da chamada, Nossa, que errado. né, irmã? É Thaís, né? Você tá lá por último. O T aí tá por último. Tá? Mas pode ter a ideia do texto. Se a ideia do texto fala sobre família, pode memorizar também. Tiago, eu não consigo decorar. Tente. Faz um esforço. Coloca um post-it lá na geladeira, leia pelo menos 2 vezes ao dia. Eu acredito que uma semana você vai assimilar bem. Tiago, eu fiz isso. Coloquei no celular, coloquei na geladeira e ainda assim não consegui memorizar. Aí pode ler. Mas a ideia é que vocês não leiam. Que vocês memorizem. Tá bom? Esse é o desafio. No final do curso, eu quero vocês aí, igual Estevão, pelo menos 300 versículos. Foi impressão aí. Não é? Essa é a ideia, tá bom? Façam isso, tentem memorizar, vai valer muito a pena ao longo prazo. Vocês vão ver que vai ser bem legal aí. Tá joia? Então, na próxima aula eu já vou ter a lista de chamada aqui certinho. E quando vocês irão citar o versículo? Na hora da chamada. Então eu vou chamar o nome e você vai citar o texto. Beleza? A irmã Ana tá na benção, ó. Letra A. As primeiras aí, ó. Que maravilha. Nessa hora vocês têm que agradecer o nome que vocês têm. Não é? Deu para entender? Tiago, vale ponto, vale. Vale ponto. Vou lembrá-los mais uma vez, a prova nunca vai valer 10. A prova no máximo vai valer 9. Por quê? 1 ponto eu dou do exercício, da participação, da interação. Se o aluno não falta, então tudo isso conta como para fechar a média de vocês. Tá bom? Tiago, toda a matéria tem prova? Também não. Também não. Então a matéria que não tiver prova, qual vai ser o critério maior de avaliação? Exercício, participação, não faltar, tá joia? Se eu tiver muito crente no dia, aí a prova é de múltipla escolha. Né, Juninho? Juninho já sabe, Juninho, Fabiano, já sabe como que funciona. Gente, que bom tê-los aqui. Tirou uma foto, Pri? É bom você tirar com todos eles aí. Consegue tirar daí pra cá? Queria tirar uma foto com vocês pra gente postar lá, incentivar o pessoal